Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E hoje nós temos no Brasil uma população indígena formada por 1.700.000 pessoas, de dezenas de etnias e centenas de tribos diferentes. Os números são do último censo e foram divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE. A população indígena que vive hoje em nosso país, formada por 1.700.000 pessoas, corresponde a 0,83% apenas de toda a população brasileira. Os números divulgados hoje também revelam que de 2010 para 2022, anos em que foram realizados os dois últimos censos no país, o crescimento da população indígena foi muito expressivo, de 89%. Mas este cenário de mudança também pode ter relação com alterações na metodologia aplicada para a realização do censo. Isso abriu caminhos e permitiu que fossem identificadas mais pessoas de origem indígena. A partir do último censo, o IBGE começou a ouvir e a considerar os relatos das principais lideranças das comunidades para a coleta de dados e passou a considerar existentes outras povoações indígenas, além daquelas hoje com territórios delimitados pela FUNAI, pelo governo federal. Ou seja, também por esses motivos, o número de pessoas reconhecidamente indígenas no país deu um salto, de quase 900.000, de acordo com o censo de 2010, para quase 1.700.000 agora. Entre os destaques para os recentes números divulgados pelo IBGE sobre a população indígena estão algumas características. 45% deles vivem na região norte, principalmente no estado do Amazonas, onde estão 29% de todos os indígenas do país. 31% deles têm moradia em tribos localizadas no Nordeste, com a Bahia em segundo lugar entre os estados brasileiros com mais indígenas, quase 230.000. O censo também indicou que das 5.570 cidades do país, em 4.832, ou seja, em 86,8% do total, há moradores indígenas. Destacou que 63% dos indígenas vivem fora de terras consideradas indígenas pela FUNAI. Quase 870.000 deles estão em municípios da chamada Amazônia Legal. E que nas terras indígenas Yanomami e Raposa Serra do Sol, ambas localizadas no estado de Roraima, estão as terras oficiais com as mais expressivas concentrações de indígenas no Brasil. E falando em povos indígenas, conheça agora a história do pianista Romain Weller, que usa os lucros dos seus concertos ao redor do mundo para ajudar uma comunidade indígena no norte do México. Romain Weller toca músicas inspiradas nas comunidades indígenas, às quais agora dedica sua vida nas Barrancas del Cobre, uma cordilheira no norte do México. Quando o compositor americano de 81 anos chegou, décadas atrás, ele levou um piano portátil para a Sierra, no estado de Chihuahua. Ele retornou ano após ano e se estabeleceu definitivamente em 1992 e trouxe seu piano Steinway de 1917, uma odisseia que levou 28 horas para viajar por estradas difíceis. Eles me mostraram onde eu poderia colocar meu piano, onde ele não se molharia, em uma pequena caverna. Nos 11 anos seguintes, sempre vinha 2 meses por ano e convivia com eles, compartilhando a vida e aprendendo. Eu ainda podia praticar com um piano solar. Isso era uma novidade nos anos 80. Durante as visitas, Weller se identificou com a filosofia dos Rarámuri. Eles nunca dizem que algo é bom ou ruim. Dizem que é a favor ou contra a vida. Comecei a me identificar muito com essa filosofia, pois sempre a encontrei na filosofia de Gandhi e Buda, por exemplo. Mas aqui encontrei na prática, sem muitos comentários. Fiquei tão atraído que decidi, a partir de agora, dedicar minha atenção a eles. Felt so much attracted that I decided from here on I will dedicate my attention to them. Agora, ele se sente parte da comunidade indígena Rarámuri, como também são conhecidos os índios Tarahumara. Weller apadrinha 42 meninos na área, uma das mais pobres do México. Um de seus alunos, Romeno Gutierrez, é agora um pianista aclamado que se apresenta no exterior e que acompanhou o mentor em 2 turnês pela Europa. O americano usa os lucros de concertos em todo o mundo
para ajudar a comunidade. So I decided from now on, from 1992 on, Decidi a partir de agora, a partir de 1992, dedicar toda a minha música ao bem-estar da comunidade. Fazer uma escola, um programa de bolsas de estudo e uma clínica, onde possamos receber médicos voluntários e ajudar as 550 famílias. E esses anos foram realmente os anos mais felizes da minha vida, porque sinto que minha música está fazendo algo valioso para ajudar a humanidade. to help humanity. Devolver algo à comunidade sempre foi o propósito mais profundo do pianista, que afirma que neste lugar se sente próximo do Criador e que quando caminha, sente o espaço como um grande estúdio. Os cavalos são animais amigos e parceiros do homem há milênios. Dóceis, inteligentes e versáteis, se adaptam muito bem a diferentes atividades e uma delas é o esporte. E pelo interior do Brasil, as competições fazem sucesso. No último final de semana, a cidade de Apucarana, no Paraná, virou palco do grande encontro dos amantes de esportes equestres para um circuito com várias provas. No último final de semana, o Parque de Exposições de Apucarana, na região norte do Paraná, ficou movimentado. Por todos os lados, cavalos desfilando e sendo preparados para as provas do primeiro Circuito Trinity, promovido pela Associação Paranaense Amigos do Cavalo. O evento reuniu mais de 200 competidores do Paraná e do interior de São Paulo. São 3 dias de competições, né? O primeiro dia a gente teve a modalidade team roping. O segundo dia a gente vai ter team roping e ranch sorting. E no terceiro dia nós teremos as 6 balizas e os 3 tambores. As provas de esportes equestres surgiram a partir de atividades comuns do dia a dia no campo. O team roping, ou prova do laço, por exemplo, é uma adaptação de uma captura para conter um animal grande. Aqui, a sincronia, a rapidez e a habilidade entre homens e cavalos são o que garantem um bom resultado. Outra modalidade é o run short. Aqui é preciso apartar o maior número de gado de um curral para o outro no menor tempo possível. A prova requer agilidade, bons reflexos e muita sintonia entre os competidores. É composto por 2 currais e a prova ela é feita em dupla, certo? Então são 11 bois, sendo 10 bois enumerados de 0 a 9 e um boi sem número, que é chamado de entreveiro. E quando os competidores passam de um curral para o outro, ali tem uma linha de tempo, certo? Dispara o cronômetro e ele sorteia um número, certo? Por exemplo, 2. Aí os competidores têm que tirar os bois em ordem crescente, no menor tempo possível, sem passar esse boi sem número, que é o entreveiro, certo? Então, em resumo, ela veio baseada, imitando o trabalho no campo, certo? Do dia a dia de separar os animais na mangueira. E antes das provas, o cuidado com os animais é indispensável. Em competições desde 2017, Giovana sabe que simples detalhes podem fazer toda a diferença no desempenho do cavalo, Derek Acre, dentro do curral. É muito importante os animais entrem em pista aquecidos. É igual a gente quando vai, por exemplo, numa academia. Ai, não tô aquecida. O certo é fazer pelo menos um alongamento, aquecer o animal para poder ele exercer aquilo. Senão ele chega ali dentro e pode acontecer de tanto romper um ligamento, alguma coisa, é como a gente dentro de um exercício, por exemplo. O circuito integrou 4 modalidades de esportes equestres. A intenção aqui foi promover um intercâmbio, fortalecer a relação e a troca de experiências entre os competidores. Trocar experiência, isso mesmo, bem dito. A gente sempre procura trazer profissional para dar curso. Ano passado eu trouxe os melhores profissionais de São Paulo para dar curso aqui para a gente. Então, sempre evoluindo, tentando evoluir. Na verdade, é um incentivo a mais que estão dando aí, né? A região toda está participando e é isso daí. É um incentivo que está para crescer mais o esporte na região, né? Neste mês de agosto, em celebração ao Dia dos Pais, o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais está promovendo a 2ª edição do projeto Meu Pai Tem Nome. No Ceará, a Defensoria Pública do Estado realiza um mutirão em 7 cidades, oferecendo assistência jurídica e oportunidade para reconhecimento da paternidade. Milhares de cearenses são registrados sem o nome do pai todos os anos.
Somente em 2022, mais de 8 mil registros de crianças foram feitos com a ausência da paternidade no documento. Nós ainda registramos números muito altos de pessoas que não têm o nome do pai em seus assentos de nascimento. Isso é muito triste. Para minimizar esses números, a Defensoria Pública do Ceará, em parceria com o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais, promovem a segunda edição do projeto Meu Pai Tem Nome, um mutirão de reconhecimento de paternidade em 7 cidades cearenses: Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Jaguaruana, Crato, Quixadá e Barbalha. No ano passado, na primeira edição do projeto Meu Pai Tem Nome, 3 cidades cearenses receberam um mutirão: Fortaleza, Sobral, na região norte, e Crato, na região do Cariri. Ao todo, 715 inscrições foram realizadas. Desse total, cerca de 70% eram de mulheres ou de filhos buscando o reconhecimento dos pais. O restante eram homens que voluntariamente se inscreveram para reconhecer os herdeiros. Para participar do mutirão é preciso fazer a inscrição no site da Defensoria, www.defensoria.ce.def.br. Nele você vai clicar nesse banner que está logo no início. Depois você clica nesse link. Aqui você vai se identificar como mãe e filho buscando o reconhecimento da paternidade ou como pai, querendo fazer isso de maneira espontânea. Depois é só confirmar os dados pessoais e a própria Defensoria Pública vai entrar em contato com você. As inscrições seguem até o dia 13 deste mês, que simbolicamente é o Dia dos Pais. E o mutirão acontece no dia 19 de maneira presencial nas sedes das defensorias de cada cidade participante. O nosso mutirão vai se basear em 2 fluxos: o fluxo do reconhecimento involuntário e o fluxo do reconhecimento voluntário. Então, se você é pai e deseja reconhecer de maneira voluntária o seu filho, pode fazer parte sim desse mutirão, e dessa forma não vai ter custas com despesas do cartório para a emissão da certidão, nem muito menos custas relativas a exame de DNA. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.